Paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 123. Nessa aula nós vamos falar sobre a segunda e a terceira epístolas de João. A segunda de João, temos aqui o pano de fundo. O pano de fundo de segunda de João é semelhante ao da primeira epístola. Essa carta é pessoal, é dirigida à senhora eleita e seus filhos. A ideia tradicional é de que trata-se de uma igreja local e os seus membros. Então, senhora eleita, igreja local, seus filhos, seus membros. O grupo a que a epístola foi dirigida corria perigo por causa dos falsos ensinadores. Os pregnósticos docéticos afirmavam que Jesus era divino, mas não era humano. Apenas tinha aparência humana, ou seja, negavam a encarnação e a natureza humana de Cristo. João queria que os membros dessa comunidade estivessem vigilantes para não serem enganados. Então nós temos aqui conteúdo e esquema. O conteúdo doutrinário da segunda epístola pouco difere do da primeira. Vinca-se no espírito dos leitores o mesmo perigo de menosprezar a humanidade de Cristo e a mesma necessidade de permanecer na verdade. Aqui nós temos o esquema ou esboço, de segunda de João. O tema é a fidelidade cristã. Nós temos aí a saudação, exortações e a conclusão. Vamos falar de maneira assim breve, resumida, sobre alguns pontos aqui desse esboço. A saudação, ele fala o presbítero, ele usa a expressão grega ho presbíteros, que é o ancião. Também evoca liderança, essa expressão presbítero. Nas comunidades judaicas, a autoridade dos presbíteros provinha da idade, da proeminência e da respeitabilidade pessoais. João humildemente usa esse título ao invés de usar o título apóstolo. Então ele diz lá, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. Aqui ele vai usar a palavra verdade várias vezes, mas muitas vezes com significados diferentes. A expressão grega aletheia, verdade, pode significar algumas coisas diferentes aqui nesse versículo. Então ele diz, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, aqui é sinceridade, e não apenas eu os amo, mas também a todos os que conhecem a verdade, aqui é evangelho. Por causa da verdade, aqui é o Espírito Santo, que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade. Aqui a palavra verdade é a expressão divina no Cristo encarnado e na mensagem cristã. E ele completa o versículo 3 dizendo, e em amor. Então nós temos aqui exortações, capítulo 1, ou seja, pelo fato de ter só um capítulo, é desnecessário falar capítulo. Então, exortações, versículos 4 ao 11. Ao amor, à obediência, à vigilância, à recusa do erro. Então, ao amor, versículos 4 e 5. Ao encontrar alguns dos seus filhos, uma referência aos membros da igreja local, a qual João escreve, desculpa, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, uma referência ao evangelho apostólico, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, senhora, uma referência à igreja local, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Provavelmente o sentido aqui é de não abandonar a congregação, como alguns separatistas fizeram.
A obediência, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. A vigilância, versículos 7 e 8. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, uma referência ao docetismo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. A recusa do erro, versículos 9, 10 e 11. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além, uma referência irônica do caminho no qual os falsos ensinadores se orgulhavam de oferecer ensino avançado. João alega que eles avançaram além das fronteiras da verdade da fé cristã. Então ele diz, mas vai além dele. Não tem Deus, quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa. Aqui a expressão grega é oikia, na comunhão da igreja. Nem o saúdem, aqui a expressão grega é hairo, a aprovação ou recomendação. As pessoas que estão em vista aqui não são os imorais, cujo comportamento está em oposição flagrante ao que eles mesmos reconhecem como sendo correto. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras. Ergóis, a palavra grega, inclui a doutrina onde de fato estava o perigo. Então, as obras malignas falam sobre doutrinas onde há o perigo, por serem essas doutrinas falsas. E a conclusão, versículos 12 e 13. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel, a expressão aqui é papiro, e tintas, mélanos. A caneta era um pedaço de caniço pontiagudo na extremidade, e a tinta um composto de carvão, goma e vegetal e água. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Versículo 13. Os filhos da sua irmã eleita, é a igreja de onde João escreveu, provavelmente Éfeso, lhe enviam saudações. Então vamos aqui para a terceira epístola de João, conteúdo e esquema. Esta é uma carta de recomendação para Demétrio, missionário itinerante, que necessitava ser acomodado por uma igreja local enquanto estivesse evangelizando em sua área. Durante os 3 primeiros séculos de existência da igreja, as congregações se reuniam nos lares. Nesta carta, dirigida a Gaio, um líder eclesiástico da época de uma das igrejas lar de então, João está aparentemente tentando contrapor-se à oposição de Diótrefes, um líder eclesiástico diferente que vinha afirmando sua própria autoridade e rejeitando os emissários apoiados na autoridade apostólica de João. Então nós temos aqui uma apreciação do esboço da terceira epístola de João, cujo tema é a prática da verdade. Temos a introdução, encorajando os que trabalham pela verdade, reprovando os inimigos da verdade, em louvor do testemunho da verdade e conclusão. Então vamos observar aqui esses pontos. Introdução, versículos 1, até o 4. O presbítero, ele usa novamente a expressão ho presbíteros, o ancião, que evoca a questão da liderança nas comunidades judaicas. E por questão de humildade, ele não usa o título apóstolo. Ao amado, Gaio, ele usa a expressão aqui to agapeto, ao amado, amado de maneira bem intensa e sacrificial, sem reservas, vamos dizer assim. Ao amado Gaio, Gaio provavelmente era um líder da igreja local, a quem amo na verdade.
Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Versículo 3. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando, uma referência a hábito diário. Na verdade, aqui a expressão aletheia, verdade, é uma referência ao Evangelho. Versículo 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos, indica uma relação pastoral, está andando na verdade. Versículos 5 e 8, né? 5 a 8. Encorajando os que trabalham pela verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Reprovando os inimigos da verdade, versículos 9 ao 11. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Em louvor do testemunho da verdade, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Conclusão, versículos 13 e 14. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde, os amigos daí, um por um. Então termina aqui a nossa aula da segunda e terceira epístolas de João. Na próxima aula começaremos uma jornada de várias aulas no livro de Apocalipse. Já estamos quase chegando ao final do nosso curso, né? Foram aí dezenas e dezenas de aulas, mas ainda temos muito ainda a aprender aqui no livro de Apocalipse, onde eu vou me demorar um pouco mais, tá bom? Deus abençoe os irmãos e até a aula de número 124, que terá aí várias partes, né? Que terão aí várias partes. Deus abençoe e muito obrigado.